Olá, igreja, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Isabela e eu vim aqui deixar alguns avisos para você. E vem aí, Conferência das Tabitas com o tema Ele Viu Beleza em Mim. Os teus olhos me viram quando eu ainda não era formada. Suas preciosas mãos cuidaram de mim até aqui. Quando eu não tinha valor. Tu me abraçaste e me mostraste quão rara sou. Hoje sou livre para viver minha identidade em Cristo. Pois mesmo sem merecer, quando eu estava perdida, Ele me encontrou, me lavou e me amou. Ele viu beleza em mim. E agora eu avisei para você que é líder de célula Kids. Dias 17 e 18 de junho nós teremos o Encontro Kids. Está no valor de R$80. Isso mesmo, então se a sua criança tem a faixa etária de 8 a 12 anos, inscreva a sua criança, não fique de fora, porque eu tenho certeza que ela vai ter um verdadeiro encontro com Deus e ela vai ser impactada através das ministrações. E não se esqueça que nesse ano nós temos o desafio em 2023, Ganhe Mais 3. Então aproveite as programações para você convidar o máximo de pessoas que você puder. Nós queremos que o reino de Deus se expanda através da sua vida também. Então aproveite essa oportunidade para que nós venhamos engrandecer cada vez mais o reino de Deus sobre essa terra. E agora, aproveite o nosso culto. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Quantos creem que nada lhe faltará porque o Senhor é o seu pastor? Amém, eu creio nisso e me aproprio dessa palavra. Pode se assentar. Nós temos uma série mensal e agora é mordomia, princípios para uma vida feliz. Quantos querem ter uma vida feliz aqui? Antes de compartilhar a palavra, eu quero reforçar a oferta de gratidão que cada crente dessa igreja, cada filho dessa igreja precisa apresentar até o dia 12 de junho, né? Nós que fomos abençoados por esse ministério, podemos ter o privilégio de ofertar com gratidão em prol desses 34 anos do Ministério IDPB Redenção. Um reforço aqui, se você fizer por meio de um Pix, né, você pode optar usando o envelope, que estão aqui, os envelopes estão aqui na frente, ou fazer por Pix, e no Pix você fazer discriminado, escrever ali que essa oferta é a oferta de gratidão, ou dentro de um valor maior, qual valor se refere à oferta de gratidão. Amém? Nós vamos falar sobre mordomia dentro da família. Quantos têm família aqui? Todos temos, né? Família. E quando eu falo esse nome, eu fico um pouco emotivo, né? Não sei, porque sou muito grato a Deus pelas bênçãos que Ele fez na minha vida e principalmente pela minha família, né? Família de onde eu vim e família que eu constituí. E a palavra de Deus, ela é muito, e ao mesmo tempo que eu fico com o coração aquecido, porque a palavra de Deus, ela é muito cirúrgica, ela é muito precisa quando fala
da mordomia relacionado à família. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Quantos acharam? Digo amém. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: se alguém não cuida, diga não cuida, se alguém não cuida de seus parentes e especialmente, diga especialmente, dos de sua própria casa, negou a fé, diga negou a fé, e é pior que um descrente, diga pior que um descrente. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Deus bendito, Deus santo, Deus poderoso, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, pelo privilégio, Senhor, de podermos, ó Pai, acreditar na Tua palavra, nas promessas que estão nela, nos ensinos que ela traz para cada um de nós. Queremos aqui, Senhor, nesse mês, com esse tema, mordomia, declarar, Senhor, que queremos viver esses princípios que levam a uma vida feliz em todas as áreas, Senhor, e agora, especialmente no tocante à família, que o Senhor possa, Senhor, trazer uma palavra não só de edificação, mas de transformação na nossa vida, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém, glória a Deus. Pode sentar. Família, né? Aqui a palavra de Deus ela é muito certeira, né? Dizendo o seguinte: olha, você pode fazer tudo, cuidar de todo mundo. Lá no seu trabalho você pode ser um excelente profissional, tratar bem as pessoas, fazer seu trabalho como tem que ser, com diligência, com excelência. Na igreja você pode ser um ótimo discípulo, um ótimo líder, um ótimo pastor. Você pode desempenhar bem várias coisas. Mas se você não cuidar dos seus parentes, não der atenção a eles, especialmente a sua família, né, você está negando a fé. E você é pior que o ímpio, que o descrente. Essa palavra ela é impactante para quem preza pelos princípios da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ela traz por trás dela muitos princípios. O princípio maior aí é a importância da família como uma instituição criada por Deus. Família não é um projeto humano, família não é uma coisa criada por uma lei ou pela criação de uma sociedade, não. A família ela é uma instituição, é a primeira instituição criada lá no início de Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, né? E diz ali que eles se tornariam uma só carne. A família é uma instituição criada por Deus. Ele que inventou a família, Ele que criou a família, Ele que determinou que a forma como cada ser humano viveria ou construiria a sua vida seria por meio de uma família. Poderia ser feito de diversas formas, mas a família foi o modelo criado por Deus e é um modelo até então vigente, né? Família é uma instituição criada por Deus. E todas as outras instituições, elas servem para atender a família. A família é a célula máter da sociedade. Você vê na própria Constituição que o Estado deve assegurar ali a família, né? O bem da família, deve prezar pela segurança da família. Você vê aí a própria igreja. A igreja existe para as famílias. Aí você pode dizer assim, mas pastor, a igreja existe para salvar o perdido. É verdade. A igreja existe para salvar o perdido, mas no contexto de salvação, Deus ele não olha a salvação do indivíduo, Deus olha a salvação da família, né? Crê no Senhor Jesus e serás salvos, não só tu, mas tu e tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
A igreja, ela foca na família, ela tem um olhar voltado para a família. A família é a instituição mais importante que existe na face da terra. Daí você pode já imaginar como que o inimigo tem utilizado estratégias para destruir a família. Não é de agora isso, mas como que todas as estratégias e ferramentas para atacar o crente vai ser voltado, direcionado à questão familiar. Em alguma coisa, direto ou indiretamente, a questão familiar, ela está envolvida. Por quê? Porque a família, uma família estruturada, né? Ela com princípios, com valores, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, ela prevalece, ela vive de um modo digno, ela cria pessoas, filhos, uma descendência abençoada e bendita. Por outro lado, uma família desestruturada, e aqui, infelizmente, a gente pode dizer que é a realidade de muitas e muitas, ou talvez até arrisco dizer da maioria das pessoas, arrisco não só por achismo, mas por evidências, né? A gente vê aí o índice de divórcios altíssimos, né? E a própria forma de criação de filhos aí se perdendo, né? Filhos crescendo, não direcionados para um caminho correto, para um caminho certo, debaixo dos princípios da palavra de Deus. Então, a família, quando ela não tem uma estrutura, né? As pessoas, os seres humanos, eles sofrem a consequência disso. É só olhar para você, posso olhar para mim, nossos pastores, essa pastora tem uma história brilhante, assim, inspiradora, de como que uma família desestruturada, ela traz, né, raízes, dificuldades, momentos difíceis, e como que em Deus nós podemos reconstruir tudo isso. Mas o ideal não é essa. A gente prega muito sobre cura, a gente prega muito sobre libertação, a gente prega muito sobre você ser renovado, restaurado nas suas emoções. Mas por que a gente prega muito sobre isso? Porque as pessoas, elas estão feridas. E a ferida, muitas vezes, ou inicialmente, nasce, né, num berço familiar, na forma de criação, com pai, com mãe, seja pela atuação omissiva ou excessiva, né? Seja pela falta de criação, né? Todos nós estamos aqui, temos uma história familiar, e o grande desafio é porque hoje, essa mesma história, ela está aqui em nós, e hoje a gente tem a oportunidade, ou a obrigação, o dever de dar continuidade com a nossa família, né? Falando aqui hoje daqui a pouco eu vou falar de marido, esposa, filhos, né? Vai parecer que a mensagem é muito para os casais, mas não, essa mensagem às vezes é mais forte para os solteiros, porque quando o solteiro abraça e entende a importância da família, desde o início, ainda quando ele começa a constituir sua família, ele já vai constituir de uma forma baseada nos princípios da palavra. E muitos de nós que não conhecemos os princípios, os valores da palavra de Deus, acabamos constituindo família e, enfim, agindo de uma forma contrária ao que a palavra diz. Mas voltando para o texto principal, a palavra de Deus está falando o seguinte: olha, cuide da sua casa. A coisa mais importante que tem que ter na tua vida é a tua família. Cuida do seu lar. Cuida do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Cuide disso, isso é a tua prioridade. Você não vivendo isso, você não vai ter legitimidade para as outras áreas, para atuar em outras áreas. Isso é o mais importante. Na verdade, é isso que vai servir de base para você construir as outras áreas. Valorize a família, se importa com a família. Isso que a palavra de Deus está falando. Cuide, sirva, primeiros da sua casa. Eu tenho uma aliança com a minha mulher, e uma das coisas que eu falo com ela, e a gente sempre repete isso, é o seguinte: nós nunca vamos perder o seguinte princípio: nós vamos sempre tratar melhor os de casa do que os de fora.
Então, aquele prato bonito que está lá, não é para visita não, é para nós, é para a gente, nós vamos usufruir, né? Ah, uma situação, quando chegar ali, vou arrumar, não, a casa vai estar arrumada porque a gente quer ficar ali, ó, usufruindo desse ambiente de um lar, né? Ah, chega alguém, eu tenho que me arrumar, não, eu vou me arrumar para ela se arruma para mim, a gente precisa. Por quê? Porque esse é o princípio. Cuide da sua casa. E eu falo isso porque às vezes a gente esquece. E aí, de vez em quando, né? Sobretudo quando chega alguma pessoa que a gente admira, que a gente gosta, que a gente quer ali. Não, a gente precisa. Eu falei, opa, né? Mas é assim que eu estou tratando em casa também, porque não existe algo mais valoroso, né, de tamanha intensidade do que a família. E com isso se cultiva aquilo que a gente chama de respeito, de parceria, de mutualidade, de cumplicidade. Quero falar aqui, irmãos, de 3 aspectos importantes da mordomia familiar. O primeiro deles são os valores. Isso é o que mexe comigo. Os valores que nós precisamos estabelecer dentro de casa, como família, com o cônjuge, com os filhos. E o primeiro valor que a gente precisa estabelecer dentro de casa é que nós precisamos ter como principal dentro de uma família, como algo que tem a primazia, é o primeiro, é o inegociável dentro da família. Algumas pessoas vão dizer, é o amor. O amor é essencial, mas existe algo mais importante que o amor. Porque às vezes, no momento ali ou outro, o amor ele esfria e precisa de um outro elemento. Esse elemento, na verdade, esse ser, se chama Deus. Deus precisa ser a base da família. Salmo 127, 1. Se o Senhor não edifica a casa, em vão, né, edificam os construtores. Nós precisamos colocar Deus como a figura principal da nossa casa. Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que a edificam, os que as constroem. Nós precisamos, aí você pode olhar assim, mas pastor, é o óbvio, né? Deus, ele é o... Mas isso não pode ser uma coisa teórica. Deus precisa estar enraizado dentro da sua família. Ele precisa ser a base, ele precisa ser a essência. No momento que você for pensar em constituir uma família, você precisa olhar e dizer, Senhor, eu não penso antes de qualquer coisa, o Senhor precisa estar, é o Senhor que vai ali consagrar, é o Senhor que vai ser o princípio, a base da minha casa. Nós precisamos consagrar a nossa família a Deus. E aqui eu falo para os casados que têm a sua família e para os solteiros que estão, né, na sua família com seus pais. Antes de me converter, quando eu me converti, os meus pais não eram crentes. E ali eu entendi que eu era uma coluna espiritual dentro da minha casa. E mesmo diante de várias desestruturas, várias circunstâncias, eu digo, Senhor, ainda que os meus pais não tivessem ainda confessado o Senhor Jesus, eu digo, Senhor, ainda como filho, eu quero estabelecer aqui que o Senhor é a base dessa casa. Que o Senhor é que sustenta essa casa. No momento em que os meus pais pensavam se separar, onde não tinha mais amor, eu digo, Senhor, nem crente eles são, mas Senhor, o Senhor é poderoso para fazer acontecer, o Senhor é a base dessa casa, eu não quero desistir dessa família, ainda que os meus pais já tenham desistido, Senhor, edifica, consolida, é uma instituição criada por Ti, Deus. A família precisa... Eu, você, cada pai, mãe, esposa, filho, precisa
determinar diariamente que o Senhor é quem deve edificar a casa. Ele é que tem o lugar de primazia. Um outro valor que a família tem é essa questão da herança dos filhos. O versículo ainda fala aqui que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o galardão. Isso foi um conforto para mim, porque quando eu tive filho, eu fiquei pensando em muitas coisas. Primeiro que, será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou conseguir ter toda a provisão? Será que eu vou, como é que vai ser? Como é que meu filho vai depender de mim completamente? E em algum momento dessa minha paternidade, a minha mulher também pode dizer sobre isso, isso trouxe um peso. E ao mesmo tempo, quando eu li essa palavra, foi um refrigério para a minha vida. Por quê? Porque filhos são heranças. É um presente. Deus me deu 2 criaturas que eu não mereço ter. É herança, eu não me esforcei, eu não trabalho. Deus me deu, é presente. Os seus filhos são herança, são presente. E você precisa olhá-los dessa forma. Como toda herança herdada, você precisa o quê? Cuidar, cultivar. Trabalhar para que ela possa dar os seus frutos. Mas ela é um presente. Um outro valor que nós precisamos agregar dentro de casa, e aqui também diz, está relacionado à questão da esposa. Heranças do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Aí fala aqui, no versículo 28, capítulo 28, 128, versículo 3. Tua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Em outra passagem fala que quem encontra uma esposa encontra um favor do Senhor. Um outro valor que nós não podemos esquecer é isso. Quando a gente começa a olhar para os princípios, olhar para as verdades, primeiro, Deus é a base da minha família, tem que colocá-lo. Segundo, filhos são heranças, são presentes. Terceiro, não menos importante, o cônjuge, a esposa, ela é um favor, é uma dádiva, é um presente de Deus. Quando eu começo a observar a importância desses valores, eu começo a olhar para a família e valorizar mais as pessoas que estão nelas do que as coisas. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo extremamente capitalista, onde as coisas têm se tornado mais importantes do que as pessoas. Eu estou agora vivendo com um menino de 4 anos, e ele agora está pedindo muito a minha presença, né? E eu preciso trabalhar, como todo homem, trabalhador precisa ir. Quando eu vou, e aí ele está ali, ele diz, papai, eu quero brincar. Eu digo, mas filho, eu brinco quando eu voltar, né, do trabalho. Agora não tenho, papai tem que trabalhar. Não, papai, não vai trabalhar não, eu quero brincar. Eu digo, olha filho, se eu não trabalhar, como é que a gente papai vai garantir as coisas aqui dentro de casa? Papai, eu não estou com fome não quero comer nada não, papai, eu quero brincar, né? E aí a gente começa a ficar desestruturado, né? Mas ao mesmo tempo que a gente vê isso, tudo que uma criança quer, um filho quer, é a presença, é o diálogo. E essa responsabilidade, ela não é só da mãe. A mãe tem uma unção extraordinária. Minha mulher é fora do normal. É um estudo, inclusive, científico. Porque você vê o nível de entrega de uma mãe, não dá para comparar. Mas é papel do pai também. Construir laços sentimentais, emocionais. Aquela visão, aquele valor errado que a gente aprende, sabe, lá dos nossos antecedentes, nossos pais, avós, né, de que o importante é colocar comida dentro de casa, né. Isso traz frustrações. Hoje você pode estar aqui inclusive para compartilhar isso, que você não teve uma presença de um pai, um amor de um pai, um carinho de um pai. Nós precisamos
valorizar as pessoas. É claro que a gente tem que trabalhar, tem que buscar, tem que proporcionar o melhor, mas nunca esquecendo que as pessoas são melhores que as coisas. Eu vejo, às vezes, tive que lidar com um casal que casaram, e eles estavam com uma meta de serem ricos, né? E eu não acho isso errado. Só que isso se tornou mais importante que as pessoas. Então era um trabalhando para um lado, outro para o outro, um de manhã, eu chegava de madrugada, outro já tinha saído, não tinha convivência. E o que isso acontece, irmãos? Desestrutura. Desestrutura. Pessoas que estão focadas em uma ótima casa, em um carro, enfim, bens e bens e bens. Que se não feito com equilíbrio, destrói a família. Tem aquela história que choca, né? Daquele pai que tudo que ele mais queria era um carro. Era um carro, né? Não queria mais, evidentemente legítimo, mas o carro era mais importante de tudo. Então eles trabalhavam, faziam tudo. E enfim, esse pai conseguiu um carro novo, estava lá na garagem. Mas o filhinho, o Joãozinho, de 7 anos de idade, pegou lá a tesoura, o prego, sei lá o quê, e começou a desenhar no carro novo do papai. Aquele homem ficou tão enfesado, tão assim, possesso, que ele pegou a mão do menino e deu, que o menino foi para o hospital. E infelizmente teve que amputar as mãos. Esse pai, ele foi lá com esse menino. E o que mais choca é que quando ele olhou para o menino falou assim: papai, eu já aprendi, eu nunca mais vou arranhar o seu carro. As pessoas são mais importantes que as coisas. Nós precisamos valorizar as pessoas mais do que as coisas. A sua esposa, o seu filho, é mais importante do que qualquer coisa, qualquer promoção no trabalho. Ah, não, mas eu estou tão estressado. Mas olha, eu estou estressado, mas tu está vendo aqui, né? Eu estou ganhando mais, estou colocando mais. Tu está podendo ir agora lá na cabeleireira, lá fazer as coisas, ó. Nada é mais importante. Nada é mais importante do que as pessoas. Valorize as pessoas que estão com você. Sabe, a grande frustração que a gente tem é dentro de um velório, quando vê um pai morto, uma esposa, um esposo, um filho. Não adianta mais. É hoje, é agora, que nós precisamos olhar e dispensar e verificar o que está faltando, para eu me dedicar, para eu fazer o que é correto. Eu fico imaginando assim, que o mundo está tão perdido. Eu digo: Senhor, tem misericórdia das nossas crianças. Uma coisa real, lá em casa, a mulher foi lá em casa, ela falou com a gente lá disso. Ela disse o seguinte, que ela foi traída pelo marido, ela já tinha uns filhos, e o marido saiu e engravidou outra. E ela disse que para se vingar do marido, ela foi para a cama com o primeiro cara que ela viu, e engravidou também. Engravidou não porque quis, não por acidente, engravidou porque se a outra estava grávida, ela estava grávida também. Se o marido traiu, ela estava com o outro também. Ela estava querendo dar troca no mesmo nível. Só que essa criança nasceu, e ela não tem culpa de nada disso. Sem amor de mãe, porque o amor da mãe não era para aquilo. E hoje a mãe chega lá e diz assim: olha, está morando com o pai, não sei como é que está. E eu fico pensando, a gente conversou com ela sério, né? E eu fico pensando, como é que está o coração dessa criança? E quantas pessoas são criadas em cima dessa desestrutura? E o pior não é isso, é pior que há uma espécie de reprodução. Eu recebi, agora eu vou transpassar, vou fazer. E a desestrutura fica tamanha.
nós não podemos perder os valores da família. O marido que ama a esposa, ele é fiel à sua esposa. A esposa que ama o seu marido, ela é fiel ao seu marido. De mente, de coração e de ação. Hoje os valores estão tão deturpados na sociedade que parece que é muito normal algumas coisas, mas nós não podemos esquecer os princípios da palavra de Deus, os valores da palavra de Deus, que são inegociáveis. Lá no início, lá em Gênesis, quando Deus criou a família, Ele já disse, a família, primeiro, é homem e mulher, heterossexual. A família, ela também, ela é um homem com uma mulher e a mulher com um homem. Monogamia. A família também é vitalícia, ela é para sempre. Ela não pode ser quebrada. Que Deus uniu, o homem não separa. Os princípios da família foram falados lá na criação, lá no momento em que Deus criou. E por que é tão comum hoje falar em divórcio? Por que é tão comum hoje falar, né? E dizer, eu caí na tentação, a carne é fraca. Falta postura e convicção do que é ser um sacerdote no lar e do que é ser uma guardiã do seu lar. E aí eu vou entrar para segundo aspecto da mordomia na família, que são as responsabilidades. Primeiro, os valores que tem que ter. Se não tiver valor, já quebra tudo. Segundo, as responsabilidades que o homem tem, que a mulher tem, que os filhos têm, dentro de casa. E eu vou começar falando sobre os homens, só os homens, digam amém. Tivemos esse final de semana um congresso poderoso. Ontem uma palavra poderosa. Falando da importância de um homem, de Eucana na vida de Ana. De como que um homem que exerce seu sacerdócio, ele abençoa a sua casa. A principal, a meu ver, característica do homem dentro de casa é que ele é o sacerdote do seu lar. Ele é o cabeça. E meus irmãos, às vezes nesse movimento machista, feminista, isso é algo assim super confortável para o homem, de forma alguma. Isso mais do que um privilégio, é uma responsabilidade. Porque o sacerdote é aquele que é o responsável pela presença de Deus no seu lar. Ele que é responsável pela harmonia do seu lar. Então, se ele é o responsável, ele tem que ser o mais maduro. Eu fico às vezes assim, não ainda cai ali, não cai a ficha ainda, de ver alguns homens se trocando com as suas mulheres, brigando ali de igual para igual, não que não seja de algumas formas, mas assim, e aí no final eu não vou porque ela que tem que pedir perdão, ela que errou. Ei, vamos amadurecer. O homem é o cabeça, o homem é o sacerdote, é ele que tem que ser o primeiro a se colocar e a se importar, o primeiro a pedir perdão, porque a responsabilidade é dele. Deus vai cobrar, a harmonia do lar, Deus vai cobrar dele, primeiramente como sacerdote. E a gente vê muitas vezes esposas tendo que assumir, né, a gestão da casa, algumas porque construíram a vida assim, não conseguem deixar, e outras porque não vê um sacerdote do lado. E porque não vê esse sacerdote, elas acabam, para proteger a sua casa, para proteger a sua família, assumindo. E aparentemente parece ser algo bom. Mas, meus amados irmãos, essa não é a ordem, essa não é a forma, essa não é a maneira que Deus constitui a família. E aqui eu não estou dizendo da importância da esposa, daqui a pouco eu vou falar delas.
Mas estou dizendo que o homem, ele é o cabeça, o homem, ele é o sacerdote, o homem é que tem que se posicionar, a responsabilidade na minha casa é minha, pelo bem-estar da minha esposa e dos meus filhos, a responsabilidade ela é minha. Se alguma coisa não está bem, eu não fico perguntando à minha mulher, ei, por que está acontecendo aí, que o negócio está tudo bagunçado. Não, eu tenho que perguntar primeiro de mim, diante de Deus, Senhor, o que está faltando, eu como sacerdote. Se alguma coisa não está acontecendo, não é culpa dela, não é culpa dos meus filhos, é o que está faltando para mim. Eu estou passando por uma luta, entre aspas, né? Porque eu estou olhando lá na frente. Os filhos de Deus, eles trabalham com prevenção. O meu filho, que está tendo uns comportamentos assim, muito agressivos e tudo, e às vezes é faixa etária, e meus irmãos, o que eu já fiz de curso nessa vida não existe. Só que eu faço isso, eu não digo para todos, eu faço isso, mas já com um olhar crítico. Tá? Como vencer a birra, como lidar com as birras dos filhos, como criar filhos. Eu já li tantos livros, já vi tantos cursos, e eu vejo cada coisa que não tem noção, profissionais, psicólogos, sabe, gente que não tem, que você vê, hoje tá, existe uma bênção da informação, está disponível, mas existe uma outra coisa ruim, uma informação para tudo quanto é coisa, de tudo quanto é tipo, jeito, e que se você não filtrar, as coisas não fluem. Mas o que eu estava querendo dizer aqui, é que eu estou com meu filho, e ele está ali, num momento assim, que ele, agressivo, não quer dar, grita com a mãe, e responde, e se estressa, e bate, e aí eu converso com ele, peço sabedoria de Deus, e a gente vai, constrói, e ontem à noite eu conversei com minha mulher, e disse assim, olha, eu preciso orar e jejuar, porque não está normal. É uma fase, não tenho dúvida disso, são fases, né, menino ainda assim, mas eu preciso estar atento, porque pode ser a minha criação, a minha forma de lidar com ele. Estou dando muito, está tendo muitos privilégios, mas eu fico pensando, mas só tem 4 anos, aí eu digo, você precisa orar e jejuar, porque aí a minha esposa já disse, olha, pode ser eu também. Eu falei, meu amor, deixa eu orar, ore, mas Deus vai nos dar luz. Deus vai nos dar luz, se a gente está sendo muito ali, oferecendo mais do que deve, se a gente não está, enfim. Porque tem corrente que diz assim, olha, você não tem que dar amor para a criança. Você tem que deixar ela ali sofrendo, sentindo, porque ela vai perceber que é não ter amor. E aí ela vai se submeter, aí ela vai se acalmar. E o outro diz assim, tem que dar muito amor, se ele te bate, espera, não faça nada, bate na cara da mãe, né? Não faça nada, deixa tranquilo, depois quando ele se acalmar, veja um momento, pegue a mãozinha dele e coloque assim, é carinho, é carinho. Eu não sei se a pessoa tem filho, né? Por outro lado, tem uns que dizem assim, as pregações que falam, tem que ser criado na peia, merece uma surra, né? Não sou contra, até porque em alguns momentos é importante, mas criar o filho na base disso é antibíblico. Exclusivamente nisso é antibíblico. Eu e a minha mulher temos um outro valor, a gente coloca o seguinte, a peia ela existe, mas ela é a última instância. Falamos, conversamos, colocamos, papapá, mostramos. A minha mulher é incrível, gente. Porque a minha mulher repete. Vai lá, peça desculpa. E fala. Só a mulher tem essa paciência, né, de ficar todo o tempo incutindo. Olha, não é assim. Aí o menino esquece, volta, olha, é assim. Né? Mas esse esforço, essa dedicação, ela vai gerar frutos lá na frente. Toda criança precisa de disciplina. E nós precisamos disciplinar com amor.
Mas eu estou querendo dizer que o papel do pai é esse de trazer ali a presença de Deus para a sua casa. Quando ele vê que tem alguma coisa acontecendo, ele é o primeiro a olhar e dizer o seguinte: opa, né? Eu jamais vou dizer para minha esposa: como é que tu não viste um negócio desse? É minha responsabilidade. E é por isso que a gente senta, a gente dialoga. Eu nunca discuti tanto com a minha esposa do que agora. Nunca, né? Só que a gente tem um outro lema lá dentro de casa. A gente é cheio de lema. O outro lema é o seguinte: as ideias, elas brigam, e brigam muito. As pessoas não. Então ela pensa de um jeito, eu penso de outro. Ela vê uma coisa, eu falo de outra. A gente vai. E depois está tudo bem. Nós precisamos olhar e perceber a importância, né, de assumirmos o nosso papel. Uma outra responsabilidade dos homens, dos maridos: amar a esposa, como Cristo ama a igreja. E se doou por ela. Vou para a esposa, porque nosso tempo está acabando. A esposa é uma verdadeira guardiã do seu lar. Ela edifica o seu lar. Não tem, gente, não tem. Não tem, eu digo que não tem como competir com uma mãe, nem com uma esposa. A esposa, a mãe, ela é o elo da família, né? A minha esposa perdeu a avó, né, que tinha 6 filhos, e aí depois que ela foi, a família cada um ficou, porque ela que sustentava ali. Mulher tem esse dom, né, de ser o elo, de unir, de trazer, de conectar os filhos com o pai, com os outros. A mulher é a guardiã do seu lar. Existe uma coisa incrível, acontece um negócio, estou lá com meu filho, a minha mulher está lá no quarto, às vezes dormindo, eu estou cuidando, ela, o menino começa a chorar, cai o negócio, efeito imediato, a minha mulher está lá do lado, já vendo o que está acontecendo, calma, né? É muito rápido. A atuação de uma mãe, né? Elas são de fato leoas em relação aos seus filhos. Isso é admirável. E o papel da mãe é esse: de ser guardiã, de edificar o seu lar. Provérbios 14:1. Ela é a guardiã, ela atende às necessidades do seu lar, como uma mulher virtuosa lá de Provérbios 31. Ela é submissa ao marido. E aí entra esse outro aspecto que muitas vezes as pessoas não são preparadas para ouvir, né? E quando fala em submissão, homens, não está dizendo que ela não tem que falar nada, tem que ficar caladinha de braços cruzados. Pelo contrário, valorize a sua esposa, valorize a forma como ela convive dentro de casa, como ela lida com os filhos. Ela tem um elemento que você não tem, e vocês dois se complementam. Eu, particularmente, não tomo uma decisão dentro de casa sem antes ouvir minha mulher, ainda que eu não faça o que ela está colocando. Nós precisamos perceber os papéis, ao mesmo tempo que a mulher, quando fala em submissão, né, não é aquela submissão passiva, né, mas é aquela submissão atuante. Submissão, em outras palavras, eu vou dizer como é que eu vejo isso. É no momento em que está uma situação de desigualdade, um pensa uma coisa, um pensa outra, tem que decidir quem decide é o homem, ao mesmo tempo que ele se responsabiliza por aquela decisão. Mas não significa que as coisas não tenham, a mulher não tem um papel de liderança dentro de casa. O que ela não pode ser é o cabeça. E aí o que eu tenho, essa semana a gente recebeu 3 casais. Essa semana a gente recebeu uma que a mulher, ela é que manda no negócio. Ela é que organiza tudo, ela que diz que tem que ser. Tanto que na conversa, só ela falava. O cara estava ali calado. Só ela dizia, não, porque é assim, porque é assim. Aí ela começa dizendo o seguinte: meu pai morreu quando eu tinha 3 anos. Eu já comecei a entender o porquê de tudo isso. E aí só era eu, minha mãe e minha irmã. E aí, eu estou contando a tua história aqui, mas você está me ouvindo aqui, mas é para abençoar a igreja, tá? Aí, a minha mãe começou a ser alcoólatra. E eu, com 11 anos, tive que cuidar da minha irmã.
E aí eu tive que trabalhar, e aí eu decidi então que eu que tinha que organizar a minha vida, que eu não tinha pai nem mãe, eu tinha que cuidar e tinha que ter minha independência financeira, fiz uma faculdade, cursei isso aqui, fui papapá, e hoje ali conheci ele. E hoje eu estava ali, conheci ele, a gente estava ali no lugar e tudo mais, gostei dele, ele é um cara legal, papapá, e aí a gente casou, eu fiquei pensando se a gente ia ou não, mas decidi, engravidei, e a gente falou, vamos criar junto, vamos construir as coisas juntos, tal, e eu comecei a decidir que vai ser desse jeito, agora a gente vai morar aqui, papapá, desse jeito, tal, nossa filha vai ficar ali, eu vou colocar ela numa creche, vou trabalhar, porque eu não posso deixar de trabalhar, e aí você trabalha desse jeito, você faz isso aqui, a gente começa, e ela decidia tudo, e ele do lado, ouvindo. E aí eu falei assim, pedi para ele sair uma hora, falei, sai aí um pouco, aí eu falei assim, Deus está me falando que você precisa saber a bênção do que é ser cuidada, do que é ser protegida, do que é ser amada. E ela começou a desestruturar. Porque na essência da mulher, ainda que ela tenha, as mulheres de hoje são espetaculares, dessa igreja então, os homens solteiros estão abençoados. Mas acontece que, no seu DNA, na sua essência, tem aquela essência de ser cuidada, de ser protegida. Então, quando ela começa a assumir o comando, está alguma coisa fora de ordem. Nós precisamos olhar e perceber isso, que Deus é um Deus que trata, que cura. Há alguns homens muito passivos, sim, mas outros homens que não conseguem desenvolver a sua liderança dentro de casa, porque tem uma mulher que é a dominadora. Por fim, os filhos, só quem é filho aqui, diga amém. Os filhos também têm outras responsabilidades, né? Ser obedientes, honrar os pais, ajudar nos afazeres, ajudar dentro de casa, assistir os pais em alguns momentos de necessidade. Os pais em relação aos filhos, né? Educar os filhos com disciplina, ensinar a temerem e amarem a Deus, conduzir os filhos a Deus, ser exemplo. Lá em Deuteronômio 6 fala isso, né? Olha, fale de Deus, fale da palavra de Deus no caminho, sentado, deitado, ao acordar, ao levantar. Mostre, ensine os princípios da palavra de Deus. Por fim, terceiro e último ponto. Primeira coisa, eu falei que dentro da mordomia tem que ter os valores de Deus. O segundo, as responsabilidades. Nós precisamos assumir as responsabilidades. E a terceira coisa dentro da mordomia na família é que nós precisamos escolher diariamente cuidar da nossa casa. Isso é algo diário. Isso é algo que a gente precisa olhar e perceber que é constante. É olhar para o nosso passado e ver, de repente, muitas coisas que a gente viveu e se resolver, irmãos. Se resolver, para não trazer maldição dentro de casa. É olhar, como eu disse, essa semana eu recebi outro casal e o homem descobriu que o pai, que era o pai dele, não era o pai. Ele tinha 20 e poucos anos, e aí com 25 anos, ele descobriu que aquele que era o pai não era o pai. A mãe sentou, conversou, e ele ficou desestruturado. E é normal, né? Um baque. E ele começou a entender por que o pai o rejeitava, porque que depois que o pai separou da mãe, nunca ia, né? Ele começa a contar algumas histórias, e eu ouvi tudo isso e disse o seguinte: e agora? Nós temos dois caminhos. O primeiro é o caminho de você teve o baque, você está percebendo, é chocante, é ruim, é uma experiência indescritível, mas você tem que fazer alguma coisa.
Ou você vai ficar se vitimizando, se lamentando, se lambendo como um coitadinho, ou você vai se levantar, porque você não é a única pessoa na face da terra que não tem um pai. Se levantar, primeiro porque você tem um Pai Celestial que te ama incondicionalmente. Se levantar, segundo porque você tem uma responsabilidade. Deixou o emprego. Ele não conseguia trabalhar mais, deixou o emprego. Começou a tratar, o motivo da conversa lá, porque ele estava tratando mal a esposa. E o DJ estava dizendo isso, que ele estava descontando nela toda a frustração que ele tinha. Ele estava mal. Então, aquilo ali estava fazendo mal nas outras coisas da vida dele. Eu digo, você precisa se resolver nisso. E decidir. Falar para esse garotinho aqui dentro de você que não tem pai, né, que ele pode reconstruir isso aí. E receber o amor de Deus. Quando a gente fala de família, não tem como a gente falar de restauração, de cura. Por isso que lá em Malaquias, Deus fala que, o profeta fala que Deus converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nós precisamos olhar e verificar a nossa atuação dentro de casa. Muitas vezes fruto de um passado, de alguma coisa ruim que a gente viveu. E a gente precisa resolver isso, irmãos. É a sua família que está sendo colocada aí em jogo. Nós precisamos olhar e verificar o que a gente precisa resolver dentro de nós, com a graça de Deus, para que a gente possa desempenhar o nosso papel de filho, de pai, de mãe, de esposo, de esposa, e cumprir o nosso chamado de guardar os que estão dentro de casa. Para encerrar, lá em Gênesis capítulo 7, na hora do chamado de Abraão, Deus fala assim para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa dos teus pais, e vai para a terra onde eu te mostrar, porque através da sua vida, da sua família, muitas famílias serão benditas. Quero dizer para você, nessa noite já, que através da sua família, muitas famílias serão abençoadas e benditas. Que algo que aconteceu no seu passado, contigo, com teu pai, com a tua mãe, não vai ser reproduzido dentro da sua casa. Vai haver uma interrupção ali, através de você. Com você será diferente. Mas você precisa fazer que nem Josué, escolher. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Eu e minha casa, já está decidido, serviremos o Senhor. Vamos ficar de pé nessa noite. Feche seus olhos. O que Deus quer falar com você nessa noite é a importância da sua família. A importância da sua família. Se a sua família estiver aqui, abrace ela, pegue essa pessoa, pegue seu marido, sua esposa, seus filhos. Fique em família nesse momento. Deus ama as famílias. Família é um projeto de Deus. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. E o Espírito Santo está dizendo aqui que Ele tem um projeto na sua família. Se você está passando por lutas na sua casa, se você está passando por dificuldades no seu lar, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, esse é o momento que você tem que consagrá-los diante do Senhor. Se o Senhor não edifica a sua casa, se não é Ele quem governa, se não é Ele que está no comando, se não é Ele que é a base da sua família, em vão edificam aqueles que estão trabalhando.
Em vão trabalham os que estão edificando. Abre a sua boca nessa noite e começa a profetizar sobre a sua família. De repente sua família não está aqui, mas se você tem algo contra alguém da sua família, comece a orar por essa pessoa agora. Comece a abençoar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho, a sua filha. Comece a liberar palavras de bênçãos. A sua boca é uma boca profética. Comece a falar, liberar palavras de vida. Vida, vida. Abençoe seus filhos. Abençoe sua família. Abençoe sua esposa. Abençoe seu marido. Abençoe todos que estão na sua casa. Declare palavras de bênção. Profetiza. Ora chacatalabassorianda lamanaias. As famílias dessa igreja, Senhor, as famílias dessa igreja, Senhor, são destinadas a viver o melhor desta terra. Aqui não serão casas, mas serão lares de harmonia, de paz, onde a tua presença, Deus, é abundante. Deus está falando para você, pai, para você, mãe, que está com uma carga grande sobre as suas costas. Entrega para Ele. Entrega para Ele. Entrega para Ele toda a carga de culpa, toda a carga pesada que você tem carregado. Deus quer fazer você livre nessa noite para viver, para servir a sua família de uma maneira digna. Apresenta a sua família diante do Senhor nesse momento. Por acharabacata labassura. Sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, sua face sobre ti, levante teu rosto e te dê paz. Vamos declarar amém. Sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Declaramos amém. Levante suas mãos nessa noite.
Ora shakatalamanaya, soriandalamanais. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a sua família. Deus tem um projeto grandioso e poderoso para a sua família. Comece a fechar os seus olhos nesse momento, seus olhos naturais. Comece a abrir os seus olhos espirituais e comece a contemplar as grandes maravilhas e promessas que Deus quer cumprir na sua casa. Eu quero abençoar a sua família nessa noite. Meu Deus poderoso, Deus santo, Deus bendito, quero colocar a família aqui, de cada pessoa que está aqui nessa igreja, de cada pessoa que está assistindo essa ministração. Quero declarar, Senhor, que as famílias são benditas aqui na terra. Te pedir, Espírito Santo de Deus, levanta, Senhor, homens valorosos, sacerdotes, ó Deus, do seu lar, mulheres, Senhor, que são virtuosas, que são guardiães da sua casa. Meu Deus, filhos que se submetem, que honram os seus pais. Ó Deus poderoso, Deus santo, eu quero declarar aqui, Senhor, lares, Senhor, harmoniosos, lares, ó Deus, onde a tua presença é abundante. Eu quero declarar, Senhor, o poder do perdão, ó Deus, aqui, que restaura, que cura, que transforma o ambiente. Ó Deus, em nome de Jesus, levanta aqui homens e mulheres fortes para desempenharem, Senhor, a mordomia, o serviço dentro da sua casa, dentro do seu lar. Eu quero declarar aqui, Senhor, ó Deus, que a vida de cada um aqui, que cada membro de família aqui representada vai te servir, que aquele que está afastado, que aquele que está desviado, que aquele que não te conhece, Senhor, se achegará a ti, porque tem um sacerdote, tem uma profeta, Senhor, aqui, declarando, orando, jejuando e afirmando em todo tempo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero declarar que as famílias dessa igreja são famílias abençoadas. Quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, que os casamentos aqui, Senhor, são casamentos, ó Deus, harmoniosos, que vão trazer impacto para essa geração, casamentos que vão abençoar outros casamentos. Eu quero declarar, Senhor, que filhos aqui, nossos filhos serão benditos, nossos filhos, Senhor, temerão o teu nome, nossos filhos, Senhor, viverão o melhor dessa terra. Eu quero declarar aqui, Senhor, que os nossos filhos, ó Deus, são como flecha na mão do guerreiro e que viverão, ó Deus, o teu propósito, o teu chamado. Quero declarar famílias benditas, famílias abençoadas, famílias que viverão, Senhor, ó Deus, num lar abençoado, no nome de Jesus. Assim eu oro e declaro. Aleluia. Que o favor de Deus seja sobre ti. Aleluia. Toda uma geração da família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença esteja em ti, que te segues onde for.